Vamos orar. Querido Espírito Santo, eu te chamo agora neste tempo, neste momento, para que venha a falar conosco de forma profunda e sobrenatural. Para isso, querido Espírito Santo, eu desfaço de todos os meus pensamentos, sentimentos, emoções e entrego a minha mente para que o Senhor use e faça dela um canal para nos abençoar a todos nós, inclusive eu. Fala conosco, Espírito Santo, a partir deste momento, nessa palavra, nas que virão, e nos ajude, Espírito Santo de Deus, a contemplar cada dia mais a face do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus seja impregnado nos nossos corações, de forma tal que as pessoas nos olhem e sintam que ali está a imagem do Senhor Jesus. Fala conosco nessa manhã, Senhor. É o que eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, além de uma grande honra, é uma responsabilidade. O negócio está esquisito comigo ali. É uma responsabilidade enorme nós pregarmos a palavra. E quando nós nos propomos no nosso coração, em trazer uma mensagem, uma palavra que edifique a igreja amada de Jesus, ela se torna ainda mais complexa. Então, quando a gente estava conversando, eu e o pastor, essa semana, e ele falou, olha, traz uma palavra domingo. Eu falei para ele, espera um pouco. Aí o Espírito Santo foi trazendo algo no meu coração, durante algumas horas, e depois eu falei para ele, ok, mas eu tenho algo que eu gostaria de começar a compartilhar com a igreja, e talvez leve algum mais tempo, e são essas palavras que nós vamos começar hoje. Algumas mensagens que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar bastante a estarmos nós todos preparados para o encontro com o Senhor Jesus. Eu diria que é uma pretensão muito grande minha se eu dissesse que tudo que eu vou dizer vai nos deixar prontos. Não. Porque quem é que prepara a noiva? É o noivo. Então nós, na qualidade aqui de pregadores, somos apenas serviçais para que prepare a noiva para o noivo. E a mensagem que nós vamos começar a pregar é essa: preparando a noiva. Preparando a noiva. E como eu falei, não quero ser pretensioso demais, porque nós não vamos conseguir exaurir todo o conteúdo, porque é algo também de foro íntimo. Jesus vai preparando e prepara-nos cada um de forma individual, mas também de forma coletiva, como toda a congregação, a igreja. Então que Deus nos ajude. Eu creio sinceramente de todo o coração que o Espírito Santo vai nos ajudar, e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais do que o Senhor Jesus quer fazer de fato com a sua igreja, que não é o que está acontecendo quando nós olhamos para os parâmetros. Olha, irmão, que bênção, maravilha, obrigado, não precisa mesmo. Quando nós olhamos para os parâmetros do mundo e vemos o que estão fazendo com a noiva de Cristo, estão prostituindo o Evangelho e estão fazendo com que milhões de pessoas, ao invés de alcançar a eternidade e o céu por meio de Jesus, alcancem o inferno. Milhões e milhões de pessoas que estão hoje dentro das igrejas não estarão na eternidade. Isso é um fato. Mas eu creio que, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, nós estaremos lá. Amém? Mas para isso, o Senhor Jesus quer preparar a sua noiva. E é isso que nós vamos começar a falar um pouquinho
nessa manhã e nos próximos dias aí, semanas. Abra sua Bíblia ali em Apocalipse, capítulo 1. Não vou pedir para você ficar de pé não, porque eu vou ler bastante aqui. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Conhecida. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele, preste atenção, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Glória a Deus! O Senhor Jesus nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que diz: escreva no livro que você vê, e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então me colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Glória a Deus. Eu li todo esse texto, eu não vou adentrar nele de forma profunda agora, mas para dar um parâmetro daquilo que nós vamos estar falando. O foco que eu quero colocar aqui, o foco que eu vou apresentar, é do Senhor Jesus falando com a sua igreja por meio dessas cartas, as 7 igrejas de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Então o foco é mostrar que Jesus estava falando ali com João, e ele estava mostrando algumas coisas em relação a essas igrejas, coisas que as igrejas precisavam mudar e coisas que ele dava valor. Nós não vamos começar agora, hoje, falando de todas as igrejas, vamos falando aos poucos. Mas este é o foco que eu quero colocar para os irmãos. A gente pode usar as 7 igrejas do Apocalipse com vários focos, mas o foco que eu percebo ali principal
é o Senhor Jesus chamando essas igrejas ao arrependimento e mostrando como elas devem caminhar. Como elas devem caminhar? Como nós devemos caminhar? Então Jesus, desde o começo, ele vai preparando a sua noiva para que um dia se encontre com ele, que ele, Jesus, é o noivo. Se você não sabia disso, a igreja é comparada com a noiva, e o noivo é Jesus. Isso fala a Bíblia inteira, Velho Testamento, Novo Testamento, o tempo todo. Ok? Deixa eu começar aqui com os slides. Dá para pôr aí já. Esquentando. Amém? Claro, né? Hã? A primeira aqui? Não dá para ver. Está bem claro, né? Eu vou passando alguns slides e a gente vai comentando. Isso ferve no meu coração, porque algum tempo atrás o Senhor nos chamou para fazer algo. Cada um tem um chamado específico do Senhor, não é? E há 6 anos atrás, dia 31/7/2012, está ali, nós estávamos em casa, naturalmente, e de madrugada, minha esposa foi acordada pelo Espírito Santo. E foi algo muito sobrenatural, muito intenso. E nesse dia ali ela teve um sonho, não vou falar sobre isso agora, nem é importante, mas também ela foi tomada pelo Espírito Santo, de uma forma muito bonita e de uma forma muito profunda. E depois ela já relatou para alguns irmãos, acho que o Márcio já sabe disso, alguns outros que não são daqui. Ela perdeu por um tempo os seus sentidos, mas ela estava consciente, e ela começou a falar algo. E o que ela falou foi assim: preguem a palavra verdadeira. O que está sendo pregado não é a palavra verdadeira. A palavra verdadeira não é bênção, não é cura nem prosperidade. A palavra verdadeira é cruz, perseguição, a volta de Cristo. Eis que a harpa está pronta e a trombeta prestes a tocar. Foi algo muito intenso. Foi tão intenso, e depois ela falou que o ambiente, nós estávamos dormindo, era em torno de 3 horas da manhã, 4 horas, não sei. O ambiente ali estava diferente. Uma presença do Espírito Santo muito forte, do Senhor ali, grande. E ela perdeu os sentidos, falou isso, mas ela estava consciente, e depois voltou a si. E ela falou: você ouviu? Eu falei: ouvi. E ela tocou na minha mão e eu levei um choque. E aí eu comecei até a ter algumas visões sobre os finais dos tempos. Não vou falar sobre isso agora também. Mas o que eu estou falando, estou dizendo, não é para chamar atenção para mim, de forma alguma, nem para ela, mas é para chamar atenção ao Espírito Santo e ao que ele está falando às igrejas. Pela Bíblia, ele fala o tempo todo, Apocalipse fala, a Bíblia inteira fala, e eu vejo que tem algumas pessoas em vários lugares que também o Espírito Santo está falando de uma forma assim, revelação naquele momento ali, e algo muito profundo. E desde então nós temos sentido no nosso coração, como disse essa palavra, de preparar a igreja. Preparar a igreja. O próprio Senhor Jesus, ele está preparando a igreja. Por quê? Porque a trombeta está prestes a tocar. Eu não preciso ir muito além, nem muito longe. Todos nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo no mundo. Se você pensar, prestar bem atenção, por que Deus destruiu o mundo com água no dilúvio? Diz porque havia na terra muita violência.
Será que hoje não há muito mais violência do que naquele tempo? A violência hoje está escancarada, até dentro dos templos estão acontecendo diversos tipos de violência, tanto física quanto sexual, quanto, né? Aí fala sobre Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa da promiscuidade sexual. Ali os anjos foram para buscar Ló e tirar ele daquela cidade. E o povo da cidade falaram assim: manda esses dois para cá para a gente abusar deles. Ou seja, aquele povo era tão corrompido, era tudo homossexual. Era uma nojeira o negócio. É sério. Será que nós não estamos vivendo isso muito mais intensamente hoje? Muito mais. Então, a volta de Cristo é iminente. Está às portas. E essa palavra tocou profundo no nosso coração. Porque a palavra diz assim: a palavra verdadeira não é bênção, não é cura e nem prosperidade. A palavra é cruz, perseguição, a volta de Cristo. Jesus falou o tempo todo: quem vier após mim, tome a sua cruz, me siga. E nós não queremos mais a cruz. O crente não quer mais a cruz. Ele quer bênção, ele quer cura, ele quer prosperidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Estou com a garganta um pouco ruim, viu? Deus abençoa? Sim. Deus cura? Sim. Deus dá prosperidade? Em alguns casos, sim. Mas não é o foco do Evangelho. Isso é uma consequência da obediência. E se Deus quiser, se Ele quiser te curar, amém. Eu digo para vocês, eu tenho diabetes tipo 1, tomo insulina 3 vezes por dia, faz 18 anos, tenho diabetes desde os 5 anos de idade e não fui curado. É uma doença incurável. Mas eu tinha também aquele negócio aqui, tireoide, que também é incurável. E um dia, uns anos atrás, eu pedi ao Senhor: me cura, me cura, me cura. Ele me curou. Por que Ele não me curou da diabetes? Eu não sei. Mas eu confio nele. Ele é soberano e poderoso. Ele faz se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não faz. Eu creio na cura dele, sim. E se tiver algum enfermo, nós vamos orar para que Deus cure, sim. Mas não é o foco do Evangelho. A bênção não é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é cruz. E deixa eu falar uma coisa para vocês: só vai para a cruz obrigado quem é ladrão. Então, se você é obrigado a ir para a cruz, você não é servo de Cristo, é ladrão. Só ia para a cruz obrigado quem era ladrão. Então o foco é: Jesus quer preparar a sua igreja, quer tirar essa mente que nós temos de muitas coisas erradas que nós ouvimos e que já foram pregadas um dia em muitos templos, em muitos púlpitos, e nos colocar uma mente santa. Porque quando nós temos a mente de cruz, de perseguição, da volta de Cristo, muda todo o nosso foco. O nosso foco já não é mais ser agradado, mas agradar. O nosso foco já não é mais buscar bênção, mas dar a bênção. O nosso foco já não é mais querer ser curado, mas curar. É um foco diferente. Todas essas coisas fazem parte do Evangelho. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa relação do noivo e da noiva. Vamos lá, deixa eu ver se fumega o negócio aqui. Desde o princípio, Deus vem mostrando que Ele está preparando um povo santo para o encontro santo com Ele na eternidade. Então diz lá em Gênesis: o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então desde o princípio, Deus vem mostrando que há um casamento a ser celebrado. O primeiro casamento a ser celebrado foi dele com Adão, ele mesmo com Adão ali, e depois ele colocou no jardim a esposa, Eva. Então, a criação começou com um relacionamento e com um casamento. A criação. É até interessante esse texto, eu queria falar para vocês. O termo que é usado ali para auxiliadora, que é a mulher, maravilhosa, as mulheres. O termo hebraico é exarquinedo.
E isso significa assim: auxílio sem o qual não é possível. Legal, né? Gostaram dessas, mulheres? Vocês são auxílio sem o qual nós homens nada fazemos. Olha que lindo, né? Esse termo exarquinedo é usado para Deus em vários versículos do Velho Testamento. Então a ideia, se esse termo é usado para Deus, a ideia dele é que o homem, a humanidade, sempre estivesse com ele num relacionamento, num casamento. Num relacionamento. Depois, o primeiro milagre que Jesus fez foi também no casamento. Todo mundo sabe disso, não é? João 2, 7 a 11, disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, já demonstrando para o mundo o que ele queria fazer. O relacionamento desde o princípio. Depois, agora por fim, vai existir também no futuro as bodas do Cordeiro, onde diz lá em Apocalipse 19, 7 a 9: alegremos-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa assim mesmo se ataviou. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então você percebe uma coisa que Jesus está dizendo: bem-aventurado os que são chamados às bodas do Cordeiro. Então Jesus está preparando a sua igreja para o encontro com Ele na eternidade. Por isso do tema, preparando a noiva. E é isso que Ele está fazendo, e é isso que nós vamos evoluir, e vamos confirmar, e vamos estudar. Como é que Deus, como é que Jesus quer preparar a sua noiva? Como é que Ele quer preparar você individualmente? A noiva, toda a igreja, coletivamente. Toda a história da Bíblia, no Novo Testamento e também no Velho, o Senhor está preparando o seu povo para viver com Ele. Quando Ele tirou o povo do Egito, Ele não falou assim: vou libertar o meu povo para ficar liberto. Não, Ele disse: vou libertar para que venha me adorar, para que esteja comigo, para que eu me relacione com Ele. Essa é a ideia do Senhor. A ideia do Senhor é que nós estejamos com Ele, nos preparando. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós precisamos fazer. É impossível ser a noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. A verdadeira noiva de Cristo é livre e santa, não tem compromisso com homens, mas com Jesus Cristo. Começa por aqui. Não tem como nós termos um relacionamento com o diabo. E qual é o relacionamento com o diabo? Aí a gente pode incluir muitas coisas: pecado. A gente pode incluir muitas coisas, tentações, vontades. A gente pode incluir muitas coisas aqui. Então a noiva de Cristo, ele diz lá, num texto em Ezequiel, que ele diz assim, olha que texto maravilhoso, Ezequiel 16, de 8 a 14. Passando eu junto por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas e te calcei com ouro da melhor qualidade e te tingi com linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos
e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de ouro, linho fino, e seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu pusera em ti, diz o Senhor. Esse é o texto em Ezequiel, que o próprio Deus está dizendo como que Ele resgatou a sua amada noiva Israel. Como que Ele amou a Israel, mesmo tendo cometido tantos erros, mesmo tendo cometido tantos pecados. Ele amou a Israel de tal forma que Ele trouxe para si. Esse não. Como que volta aqui? Deixa aí, depois eu deixo. Eu já pulei um para frente. Então, desde o Velho Testamento, Deus está trazendo de volta o seu povo para si. Ele amou a Israel de tal forma, mesmo Israel tendo pecado tanto, mesmo Israel tendo pisado na bola tanto, e Ele colocou ainda no final aqui: era perfeita por causa da minha glória. Existe o mesmo simbolismo no Novo Testamento, que está lá em Efésios 5, de 25 a 27. Esse texto é bem conhecido por nós. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aqui em Efésios está dizendo sobre como o marido deve tratar a sua esposa, mas o próprio texto está dizendo que isso não é algo muito superior, é um mistério. Ele está falando de Cristo e a sua igreja. Da mesma forma que Cristo deu a sua vida pela igreja, não é? Da mesma forma Ele está incentivando aqui os maridos a darem sua vida pela esposa. Olha que maravilha. Quem quer morrer pela esposa aqui? Né? Ele está mostrando qual é o relacionamento que Ele tem com a igreja, de preparar ela para ela estar gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A intenção do Senhor Jesus é preparar a sua noiva dessa forma. É preparar a sua noiva de tal forma que ela esteja perfeita, como diz no Velho Testamento, que ela esteja sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o desejo da igreja, do Senhor Jesus para a igreja. Mas não é isso que está acontecendo ainda. Nós estamos nos perdendo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós estamos nos perdendo nos nossos achismos. Mas o que o Senhor quer fazer comigo e com você é prepará-lo para esse grande encontro. Se nós lembrarmos lá o que está escrito em Mateus 25, quando fala das 10 virgens, diz lá que 5 eram prudentes, e que 5 eram loucas ou nécias, e que as prudentes estavam preparadas, estavam com a sua lâmpada. A lâmpada tem uma representação muito forte pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, essas 5 virgens prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas. Então, a lâmpada é referência à palavra, ou seja, uma igreja que não é firmada na palavra, ela tem o risco de se perder. E se nós não estamos firmados na palavra, nós temos o risco de nos perder também. E diz lá também nesse texto que elas estavam cheias de azeite, ou seja, o óleo. O óleo é a representação clara do Espírito Santo. Então a pessoa que não está cheia do Espírito Santo é um perigo. Então são duas coisas: cheios da palavra
e cheios do Espírito Santo, que o Senhor está nos mostrando ali. Existem algumas conjecturas, onde diz que esse texto quer dizer que você tem que estar cheio do Espírito Santo, e só. Mas eu discordo. Porque ele diz lá, que a pessoa, que as virgens prudentes, tinham a sua lâmpada acesa. Lâmpada é palavra. Então palavra e Espírito Santo andam junto. Você tem que estar cheio da palavra, e tem que buscar uma profundidade no Espírito Santo. E como é que é isso? Através da oração, através da busca, através do dobrar dos joelhos, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. A palavra eu não preciso nem explicar, é só pegar, abrir e ler. É assim que vai funcionar. A minha felicidade não tem preço, ela tem um nome, o nome é Jesus. Irmãos, eu, há um tempo atrás, de 1997 a 2004, em 8 anos, eu trabalhava, ajudava um fotógrafo. E a gente ia filmar, filmar casamentos. Então eu fui em mais de 300 casamentos. E casamento, você sabe, é sempre aquela mesma coisa. Tem sempre aquele mesmo ritual. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Que sempre o foco principal do casamento é a noiva. Hoje o foco principal de Jesus é a igreja. Ele está preparando a sua igreja para esse grande encontro, para esse momento maravilhoso. E Ele quer que essa igreja esteja perfeita. Ele quer que nós estejamos perfeitos. É essa a mensagem que Ele vai nos mostrando através das suas cartas às igrejas. Amem essa igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja, amem o esposo. Essa frase quem disse foi o Santo Agostinho. Vou repetir: amem essa igreja. E quando eu falo essa igreja, não é só a congregação. Sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Hoje as pessoas não amam mais a igreja, elas não são mais igreja, elas não ficam mais na igreja, e elas nem conhecem o esposo. Há uma grande mudança de paradigmas no nosso tempo. A igreja tem ficado muito aquém de como ela deveria ser. Eu quero falar um pouquinho agora rapidamente de como é essa relação do noivo com a noiva, de como é a preparação disso. Quando, no tempo antigo, os costumes do casamento da época, do tempo de Jesus, ela é uma referência ao que vai acontecer também. Então, os costumes da época incluíam o desposório. O primeiro passo oficial ao casamento foi um compromisso assumido pelo casal, muitas vezes arranjado pelos pais, em que se prometeram um ao outro. Assim, Maria foi desposada com José. Podemos relacionar a linguagem bíblica com as fases do casamento citadas acima. Jesus veio ao mundo e fez grandes promessas ao povo. Nós também prometemos ser fiéis a Ele quando nos convertemos ao Senhor. Dessa forma, tanto Cristo como o povo dele assumem o compromisso do desposório. Então, o desposório, num casamento judaico, era quando o rapaz ia até o pai da noiva e falava: eu vou me casar com ela. Então ele estava desposando essa noiva. Da mesma forma, Cristo veio ao mundo há quase 2 mil anos atrás, e Ele desposou a sua noiva. Ele chamou a sua noiva para si. Ele disse: eu escolhi vocês, agora vocês são minha e eu sou teu. Da mesma forma que Jesus entrou em nós, através do novo nascimento e através do Espírito Santo que recebemos dele, da mesma forma que Ele nos tem, nós temos a Ele. Da mesma forma que Ele desposou a sua igreja, nós estamos desposados com Ele. Ou seja, nós como igreja não podemos ser de nenhum outro a não ser de Jesus Cristo. Nós como igreja não podemos nos envolver
com a humanidade, com os homens, e nem com o diabo, a não ser com Jesus. Nós não podemos nos envolver com as coisas deste mundo, e nem com as coisas de Satanás, porque somos escolhida do Senhor. Ele é nosso, então nós temos o privilégio de ter Ele conosco, 24 horas por dia. Mas a pergunta que fica é, será que Ele tem o privilégio de termos nós com Ele? Não podemos nos misturar com as coisas do mundo, não podemos nos envolver com as negociatas do mundo, não podemos nos envolver com tantas coisas que no mundo acontecem, e nem tampouco com as coisas que o diabo faz. Somos prometida. Nós estamos como noiva, prometidas ao Senhor, e somos dele, e Ele é nosso, temos livre acesso a Ele. Mas nesse tempo que Ele nos desposou, Ele começou a nos preparar para que um dia fiquemos diretamente frente a frente com Ele, pela eternidade. Quando o noivo vinha e desposava a noiva, ele ficava um tempo sem a ver ela pessoalmente, mas estava ali, em espírito, conjecturando com ela. Isso vem a segunda parte, que é mais legal, quer ver só? Espera aí. Pulou? Não, é esse mesmo. Não, pulou. Volta para trás. Como que volta aqui? Voltou? Quando o noivo desposava uma noiva, o que acontecia? Ele lhe entregava presentes. Presentes foram dados à noiva e à sua família pelo noivo da sua família. Tem ali o versículo que diz isso, né? Essa prática é semelhante ao pagamento de um dote em alguns países até o dia de hoje. Jacó serviu seu sogro durante 7 anos para poder se casar com Raquel. Ainda foi enganado pelo sogro, trabalhou 14, né? Será que nós somos enganados pelo sogro ainda hoje? Brincadeira. Da mesma forma que o noivo dava valor, coisas de valor à noiva e à família dela, Jesus pagou um valor altíssimo para casar-se com a noiva. Ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5, 25. Quando o noivo então ia até a família da noiva e a desposava, dava presentes a ela e presentes a toda a sua família. Da mesma forma hoje, o que Jesus fez com a sua noiva, deu presentes à sua noiva. E o maior presente que Jesus deu à sua noiva foi o seu próprio sangue, a sua própria vida. E esse sangue não só deu à sua noiva, como para toda a família da noiva. Ele se estendeu para todos aqueles que estão conosco, nossos familiares, nossos amigos. E esse sangue fez com que a noiva pudesse começar a se preparar. Por quê? Porque através do sangue, da remissão dos pecados, nós hoje não temos mais pecados. Vou repetir. Nós hoje não temos mais pecados. Você acredita nisso? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós não temos mais pecados. Talvez você pense assim, mas espera aí, eu peco? Sim. Mas tem o sangue dele que limpa quando nos arrependemos. Não é? Então ele começou já desde esse tempo, os presentes que ele nos deu, que foi esse o principal. A salvação é um presente, a eternidade com ele é um presente. Mas enquanto estamos nessa terra, o sangue dele é o maior presente, que nos limpa e nos regenera de todo o pecado. E dessa forma, desde quando ele veio até a sua próxima vinda, a sua noiva está sendo preparada sem pecado. Ela não pode pecar. Nós não podemos mais viver no pecado. Eu sei, eu peco também. De vez em quando eu dou umas pisadas na bola, legal. Mas o que é isso? Você tem que lutar contra isso. E nós lutamos. Temos que continuar lutando. Mas vencer e não deixar que o pecado nos envolva a tal ponto que possa nos dar e nos trazer muitas coisas ruins. Porque se o pecado
começa a invadir a nossa vida, então essa noiva vai se sujando. Suas vestes vão se sujando. Você já entrou em algum casamento onde a noiva entrasse com o vestido sujo? Não existe. Ela entra linda, maravilhosa. Sabe, irmãos, é engraçado. Eu gosto desse negócio de casamento, dessa figura de Cristo, a sua noiva e o seu noivo. Eu gosto muito disso. Como eu falei, eu trabalhei com isso, vi mais de 300 casamentos, e creia vocês ou não, muitos deles eu chorava. Eu achava a coisa mais linda, porque eu me lembrava do meu casamento. E o meu casamento foi muito bonito. Foi pobrezinho, simplesinho de tudo. Não ia ter festa, não ia nem ter festa. Aí uma amiga lá fez um bolo de 60 quilos. Sério, 60 quilos. Era um bolão assim, ó. E minha mãe fez pão com carne moída e tubaína. Vocês sabem o que é tubaína, né? Gasosa aqui para vocês. Lá no norte do Paraná é tubaína. Simples, mas lindo. A noiva estava maravilhosa, né? Toda bonita, perfeita, maquiada. É assim que Jesus está nos esperando. Toda bonita, perfeita, maquiada. É assim. Agora essa outra parte aqui é legal. Quer ver? Existe um intervalo de espera. Aconteceu, antecedeu o casamento. Durante esse tempo era importantíssimo manter a pureza e que a noiva se preparasse para o seu noivo. Caso contrário, poderiam romper o relacionamento sem completar o processo de casamento. Isso está lá descrito em Mateus 1, 18 e 19. A nossa situação atual bem se descreve como um intervalo de espera. Mesmo que já tenhamos entrado em comunhão com o Senhor, ainda não fomos levados à habitação eterna na presença dEle. Por esse motivo, diversos trechos do Novo Testamento enfatizam a necessidade de nos preparar para a vinda do noivo. Jesus quer voltar e encontrar sua noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele se sacrificou para santificar e purificar a sua igreja, diz lá em Efésios 5:26. E quer que seus discípulos se mantenham santificados, diz lá em João 17, 17, 19. Se ele nos achar infiéis, ele pode não nos levar às bodas. Esse intervalo de tempo é muito interessante, porque o noivo, no Velho Testamento, lá quando desposava sua noiva, a regra era que ele ficasse 2 anos, no máximo 2 anos, não podia passar de 2 anos, para voltar e buscar a sua noiva. Então o noivo ia até a casa do pai e falava: quero me casar com a sua filha. Aí ele ia embora. 2 anos depois, o noivo voltava e já fazia toda a festa de casamento. Só que nesses 2 anos, a noiva não sabia o dia que ele voltava, nem a hora. Ele podia voltar um pouquinho depois de 2 anos. 2 anos e 10 dias, 2 anos e 1 mês. Mas a noiva não sabia o dia que ele voltava. Por isso que a noiva tinha que estar preparada todos os dias. Porque ele poderia aparecer a qualquer momento. 2 anos te remete a quê? 2000 anos. Não podia passar de 2 anos. Não podia... podia ser 2 anos e no comecinho do 3º ano tinha que vir. No máximo. E nós estamos entrando no 3º milênio. Já passou-se 2000 anos. É uma clara referência de que o tempo de espera nosso está findando. Está terminando. E o noivo pode voltar a qualquer momento. Ele está às portas. Ele pode voltar daqui 1 mês, 1 dia, 1 ano, não sei. Mas nós não sabemos. E a palavra de Deus diz assim, que quando ele voltar, as pessoas vão estar casando-se, dando-se em casamento, vão estar despreocupadas. E ele vai voltar sem que muitos se apercebam. Você já imaginou? Nós estamos aqui hoje, vamos fazer uma suposição. Estamos todos aqui hoje. Vamos supor que nós todos aqui, apesar de crentes que somos, na verdade não somos. Não fôssemos. E de repente, Jesus voltou.
Nós continuamos aqui, né, pastor? E o pastor ali, eu aqui, nós pregando a palavra, só que com o coração cheio de orgulho, com o coração cheio de, né, sei lá, de tantos pensamentos, cheio de cobiça. Vocês aí também, cheio de encrenca dentro desse coração aí. Jesus voltou. E nós estamos aqui pregando a palavra. Triste, né, irmão? Mas não é isso que vai acontecer. Amém. Eu tenho certeza que não, porque no meu coração não existe orgulho, nem no coração desse homem ali, que nós chamamos de pastor, né? E que é um grande pastor. E eu creio também que no teu coração não tem isso. E se tiver, irmão, é tempo de se arrepender. Se tiver, é tempo de se lavar. E como é que nós nos lavamos? Pela palavra. A palavra nos lava. É Jesus que vai preparar você e eu para esse encontro. Mas eu tenho certeza que se ele aparecer no domingo de manhã ou domingo à noite, nós vamos estar aqui. E se ele aparecer, se for o tempo do arrebatamento, nós vamos fazer assim, ó. Sumiu. Espero que ninguém fique aqui. Espero que não. Agora, se não acontecer isso, vamos passar pela morte, né? Se não acontecer isso, se tivermos que passar por tribulação, vamos passar. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas o fato é que nós vamos nos encontrar com o noivo. E o noivo está preparando a sua igreja. Então, esse intervalo de tempo já se findou. O noivo está voltando. E pode ser a qualquer dia. Pelos fatos que estão acontecendo em Israel e tudo mais. Israel esse ano fez 70 anos. E a Bíblia fala que quando Israel voltasse a ser nação, que ela iria florescer. E que não iria passar dessa geração sem que Jesus voltasse. Quanto é o tempo de uma geração? Em Salmo 90 diz que pode ser 70, 80 anos. Está aí. E Jesus está preparando a sua noiva. E como é que ele prepara a sua noiva? Pela lavagem da palavra, pelo Espírito Santo, pela vida santificada. Suas vestes precisam estar brancas. Nossas vestes precisam estar brancas. E finalmente, teremos as bodas e o banquete nupcial. Começava quando o noivo chegou à casa da noiva para levá-la para sua casa. A noiva esperava a chegada dele, usando roupas e joias especiais, e era acompanhada pelas donzelas e outros convidados. A festa das bodas tipicamente durava uma semana. A partir das bodas, os dois agora eram uma só carne, morariam juntos. Ainda esperamos a chegada do noivo para nos levar ao banquete nupcial. João, um dos apóstolos de Jesus, confortou os cristãos primitivos em um período de perseguição com a esperança de participarem do casamento do Cordeiro. Então está prestes a acontecer. E quando acontecer, nós vamos viver com Ele pela eternidade. Você já imaginou que alegria? Você vê seus entes queridos que um dia já partiram. Já imaginou você se encontrar com eles? Aqueles que tiveram Jesus em seu coração? E não só isso, viver uma vida plena, um corpo glorificado, sem pecado, sem dor, sem choro, sem luto, sem morte. É o que diz em Apocalipse 21. Isso é maravilhoso. Não tem glória maior que isso. Isso é esplêndido. E já estamos chegando nesse ponto. A beleza da noiva vem do noivo. Diz ali os textos que a beleza da noiva vem do noivo. Então você precisa ser como ele é. Jesus quer uma igreja composta de pessoas santas. A noiva ataviada para o Cordeiro. É assim que Jesus quer. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa, sem defeito, vestido de linho finíssimo. Ele quer um povo santo, diz lá em 1 Pedro 1, 13 a 16, que demonstra sua santidade no seu proceder no dia a dia. Jesus está preparando a sua noiva.
Ele não quer isso aqui. Não, pulou, volta. Ele não quer isso aqui. Olha lá, uma noiva estranha, né? Está escrito ali, ó, denominação, olho grande. Está escrito lá. Pouca visão, um olho pequeno, outro grandão, né? Muitas obras, mancha, não vai a lugar nenhum, etc. Fala para mim, qual homem se casaria com uma noiva dessa? Eu correria léguas de distância. Feiosa. Não dá. Nem todas as igrejas agem com uma noiva pura. Considere agora as igrejas da Ásia. Irmão, já estou quase terminando, tá? Mais 10 minutinhos aí, me dá sua atenção. A congregação em Éfeso não aceitava homens maus e mentirosos, mas abandonou o seu primeiro amor e caiu. A congregação de Pérgamo, a igreja conservava o nome do Senhor e não negou a sua fé, mas tolerava os que ensinavam falsas doutrinas. A igreja de Tiatira era dedicada e ativa em obras, mas tolerava a falsa profetisa Jezabel. A congregação de Sardes, a igreja tinha uma reputação de vida, mas estava morta. E finalmente a congregação de Laodiceia tornou-se morna. Então o livro de Apocalipse contém as cartas dos anjos às 7 igrejas. Então Jesus foi falando ali com uma após a outra, o que estava errado e o que precisava ser corrigido. É isso que nós vamos estudar nessas semanas. O que o Senhor está falando para nós? O que o Senhor está falando para essa igreja? Ao anjo da igreja de Boa Vista, de Curitiba, Batista Bíblica, o que diria essa carta? Jesus elogiaria a fidelidade e a dedicação da igreja? Ou teria alguma lista de queixas? Coletivamente, a congregação prega a prática e a verdade, louva a Deus conforme a palavra dele, rejeita as doutrinas falsas, é uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Antes de dar uma resposta definitiva, lembre-se que a igreja é composta de pessoas individualmente. Eu não estou falando aqui da Igreja Batista Bíblica como denominação. Eu estou falando aqui da Igreja Batista Bíblica como individual. Você e eu. Cada um de nós. Cada um de nós. Falamos e vivemos conforme a verdade? Somos seguidores de Cristo ou seguidores do mundo? Buscamos a prosperidade espiritual ou material? Usamos a palavra de Deus como espelho para corrigir nossas vidas? Ou imitamos o mundo? Somos santos como Deus é santo? Jesus está preparando a sua vida. E eu só tenho que dar glória a Deus. Ele quer tirar muitas coisas que nos atrapalham, elogiar muitas coisas que fazemos de bom e nos apontar o caminho da salvação e para o encontro definitivo com Ele. Amém? Amém. Eu quero, por final, colocar um videozinho que fala, que mostra, né? Na verdade, esse vídeo eu não consegui achar o que eu queria, mas só para a gente sentir um pouquinho daquilo que é Jesus querendo preparar a sua noiva. Tem um filme que é o Apocalipse de João, que mostra bem isso, um filme muito interessante. E eu quero que colocar esse vídeo agora, essa música agora. Enquanto isso, eu quero que nós todos estejamos em espírito de oração, pensando sobre todas essas coisas, ouvindo esse louvor e orando também nos seus lugares. E nós vamos daí finalizar. Pode pôr o vídeo?